Boa noite, queridos amigos, queridos irmãos. Que alegria poder desfrutar desses momentos que estamos unidos neste propósito com Jesus. Um propósito que nos traz uma paz, uma tranquilidade, um bem-estar. Nós sabemos que nesse mar da vida nem sempre estamos na calmaria. Muitas vezes podemos estar revoltos em mares de difícil transposição. Às vezes, aos olhos nossos, só conseguimos ver as ondas grandes, mas nem sempre é assim. Nós vamos, às vezes, engolir um pouco de água, nadamos um pouco, subimos no barco de novo e seguimos em frente. Mas o que importa é perseverarmos, pela certeza de que nós estamos no bom caminho do Mestre Jesus. Eu quero convidar a todos, então, que possamos nos unir a Deus, nos unir a Jesus, e neste momento fluir as energias do mais alto para nos elevarmos. Que possamos nós, neste dia, neste presente de hoje, também recordarmos dos nossos lares, dos nossos ambientes que frequentamos, nossos familiares, nossos entes queridos, locais de trabalho, enfim, que todos que estejam interconectados conosco, este imenso hospital espiritual que ampara, cuida, vela de tantos pacientes internos, possam todos receber as luzes do Mestre Jesus. Assim, graças damos pela vida, pela oportunidade, e temos a grata alegria de estarmos na casa de Bezerra na noite de hoje. Muito bem, hoje nós temos o nosso amigo, o Everton, que ele vem estar conosco, já um grande estudante da doutrina espírita, um grande estudante de Eurípides Barçanufo, do Mestre Jesus, e vem trazer para nós palavras de esperança, de alento e de ensinamentos. Então, a palavra está contigo, seja bem-vindo. Boa noite. Um tempo atrás, quando eu fui convidado a primeira vez aqui pelo Celcinho para falar, eu vim falar sobre a minha ONG chamada Escola Sem Livros, que eu iniciei para levar o espiritismo dentro das escolas para todos que têm acesso. Falei para vocês como que foi a minha trajetória de montar a ONG. E aí eu falei para vocês que o que era o grande desafio agora nessa fase, já falar sobre reencarnação, espiritualidade de dentro da aula para a próxima fase. Essa fase começou, fizemos agora nesses 2 últimos meses 200 pessoas, entre jovens, crianças. Semana passada foram 100 pessoas na Lapa, e depois aqui na escola pública aqui em Curitiba. Então, e a princípio eles não gostaram, entenderam, me elogiaram. Escola que eu tive em sucesso, a primeira escola pública que eu fiz ano passado, eu refiz agora com eles adoraram. E foram 3 horas de duração, com as dinâmicas, tudo. O que eu vou mostrar para vocês hoje agora? É um extrato dessas 3 horas, deve ser 1h10 mais ou menos, que eu vou mostrar para vocês. Já realmente que eu acho relevante vocês entenderem para tentar atingir esses alunos e essas pessoas. No caso, na Lapa, foram à tarde alunos e à noite microempresários. Tá? Eu vou mostrar para vocês. Primeira pergunta que eu faço para vocês: quem é que acha que a vida vai melhorar? Só 1, 2, 3? Nossa, tem 2 gente levantando 2 mãos. Tá.
O que eu quero dizer para vocês enquanto a escola... Agora eu não estou focando tanto na Escola Sem Livros, e sim no conteúdo que eu quero trazer para vocês, que está embutido na palestra que eu dou para os jovens. Agora, segundo semestre, se der tudo certo, vamos iniciar com o Presídio de Curitiba, as femininas e também os adolescentes. Nessas minhas pesquisas que eu estou fazendo pedagogia, mas lendo toda a história da arte de ensinar nos últimos 2000 anos, uma coisa que eu vi, e estou chegando a essa conclusão, mas eu posso mudar, é o quê? Jesus Cristo veio primeiro, trazendo o quê? Trouxe a prática de como viver. Porque ele não escreveu nada. Escreveram por ele. Mas ele já trouxe assim, já vou viver e ver o que dá para viver no meio do caos e tentar me purificar, mostrando que dá para ser puro no meio de um caos. Então ele já trouxe a prática de viver. Depois, já no século XVIII, Allan Kardec trouxe conteúdo de como viver. Sim, os 5 livros do Kardec do Espiritismo, trazem o conteúdo para aquela pessoa que tem sede de conhecimento. Então ele consegue aprender o conteúdo de como viver. Já agora, eu voltando de Sacramento, de Uberaba, dos estudos que eu fiz, e já colocando em prática o que eu aprendi com o Eurico Bassanufo, eu entendo que Eurico Bassanufo trouxe o quê? O método e as ferramentas de viver, e como eu ensino isso a outras pessoas a viver. Porque Kardec não teve tempo de ensinar uma escola, trouxe os livros. Jesus já mostrou na prática. Tá, mas e as escolas atuais? Como que eu vou ensinar isso para uma pessoa, para uma criança, adolescente, como colocar essas ferramentas? Porque tem aquela pessoa que é muito emotiva e aquela pessoa que é muito racional. Com os livros e o que eu entendi do Eurico Bassanufo, ele responde isso. Ele consegue fazer a própria pessoa entender essas ferramentas, como eu pratico na minha vida, mas também ensina eu, se eu for o professor ou um pai de família, como eu ensino alguém. Como que eu atinjo os pontos importantes da pessoa para aprender. Então, essa é a minha conclusão que eu tenho hoje. Isso aqui eu não mostro ainda nas escolas, porque no final das contas, o último slide, daqui no final do ano, quando eu tiver passado todas as escolas, eu tiver validado pelo menos umas 1000 alunos, e eles falarem assim, todo mundo aprovou, pelo menos 70%, aí sim, independente do lugar que eu fizer, qualquer sociedade, qualquer bairro, qualquer igreja, qualquer lugar que me convidarem, porque tem até pessoas, pastores já estão me convidando, e aí sim eles vão perguntar para mim, mas de onde você tirou tudo isso? Eu vou mostrar esse slide aqui. Olha, Jesus ensinou a prática, Allan Kardec trouxe conteúdo, e as ferramentas da Eurico Bassanufo. Só que vocês vão ver que para algumas pessoas pode gerar polêmica, mas no meio, vocês vão ver que eu atendo às necessidades de cada religião. Primeiro é o quê? Que eu mostro na aula. Quando chega adolescente, a gente quer tirar a carteira de motorista, a carteira de moto, mas a gente não aprende a dirigir as emoções. Ninguém me ensinou isso, nas escolas não ensinaram, meus pais não ensinaram, eu tive que aprender muito através dos meus erros e acertos, como que dirigir as emoções. Lógico, eu tenho um irmão, por exemplo, que casou 4 vezes. Será que hoje ele sabe o que é amor? Tem 5 filhos? Eu não tenho nada contra isso. Mas se você não entender o amor que é antes, você vai achar que é sempre alguém para te saciar. E você não vai resolver. Você não quer ceder, você só quer receber em troca. E aí, o que a Escola Sem Livros traz e vem do Espiritismo? Porque normalmente a gente, enquanto profissão, a gente entende o quê? Quais são as ferramentas ideais para um pintor? As ferramentas ideais para o médico? Ferramenta de um arquiteto? Ok, mas isso são ferramentas da profissão. E durante a vida a gente vai ter várias profissões. Tá? Só que, o meu objetivo enquanto palestra é o quê? É mostrar para as pessoas quais as ferramentas que são mais importantes do que da profissão. Que elas não mudam, vale para a vida inteira. E é isso que eu queria ter recebido enquanto criança. Então, o que vocês vão ver aqui agora é o quê? Que eu já tinha repetido um pouco disso. São ferramentas que vocês vão poder usar, e eu estou usando, que não importa se eu vou ser presidente de uma empresa, empregada doméstica, secretário, um vendedor de feira. Eu posso usar essa ferramenta para sempre, até a morte, ou depois da morte. E como que eu divido a palestra que eu dou para os jovens e para os adultos, ou no Carandiru, como foram para 800 pessoas?
Eu mostro que, imaginem vocês mesmos, que a vida de vocês é uma peça teatral ou um filme. Pode ser um filme na Netflix, pode ser um filme na TV Globo, pode ser uma novela. Imaginem a vida de vocês como sendo isso. Só que nada é fácil. Ao nós imaginarmos que nossa vida é uma peça teatral ou um filme, tem tudo isso envolvido. Em algum momento nós somos autores, atrizes, vai ter pessoas assistindo a gente, vai ter um diretor, vai ter o início, o fim, plateia, críticas, aplausos e um final, ou vários finais. Então, vocês imaginando a vida de vocês, ou eu imaginando a minha, ou uma peça teatral, tudo isso está acontecendo em tempo real. Momentos bons, momentos ruins. Nós somos bonzinhos, nós somos mocinho, às vezes nós somos bandidinho. Às vezes tem gente torcendo pela gente, tem gente torcendo pelo azar, tem gente já adivinhando o fracasso. E os palcos vão mudar durante a vida inteira. Pode ser na família, na carreira, no trabalho. São palcos que a gente vai passando em momentos difíceis ou fáceis. E aí eu vou falar não de todos os elementos, que durante a palestra eu falo de cada um dos elementos. Como vocês prepararam em ver cada um dos elementos. Aqui basicamente eu vou falar só de 2 para vocês. Primeiro, desde que eu nasci, eu sou autor da minha vida. Você é autor da sua vida, você é autor da sua vida, autora. Cada um é autor da sua vida. Minha mãe não podia ter mais filho, tomou abortivo para eu não vir, mesmo assim eu vim, teimoso. Porque eu não podia mais criar um filho, eu era o quinto, uma família pobre em Brasília, mesmo assim eu vim. Só que desde estar no útero da mãe até a velhice, nós somos autores da nossa vida. Só que, como muitos pais não sabem, que desde que a criança está na barriga da mãe, essa negociação de convivência entre pais pode acontecer. E aí eu falo para você enquanto ator, se um dia você for pai ou mãe, já foi provado isso, que conforme a criança vai acostumando com o som da voz da criança, do pai, o pai está falando para o bebê, e o bebê vai acalmando. Então há um diálogo fraterno entre o pai e o bebê, já na barriga da mãe, e o bebê acalma. Porque ele está começando a prestar atenção no que você está falando. Quando você para de falar, ele vai criar as próprias decisões. Então, essa relação entre autor, criança, já começa dentro da criança, dentro da mãe, e vai até a morte. Só que muita gente não usa esse poder de influência. Depois, no segundo momento, a gente não para de ser autor, mas a gente vai ser o quê? A gente vai ver o próprio ator e atriz. A gente vai ter que interpretar as palavras, interpretar a carreira, interpretar os relacionamentos. A gente vai ser ator da vida principal. Aqui nesse palco, eu sou ator principal. Vocês são meu coadjuvante. Mas na sua vida, você é atriz principal e eu sou coadjuvante na sua vida. E é assim essa conversa sadia que a gente tem que tentar. Eu tenho que fazer o melhor para sua peça teatral ser um sucesso. E vice-versa. Eu não posso só querer ser a estrela da minha peça e não ser humilde com as peças dos outros. Essa convivência tem que ser sadia com todo mundo. Seja na nossa casa, na nossa sociedade, na nossa rua. Com isso, todo mundo vai brilhar. E aí, o que um ator e atriz deve realmente saber para desempenhar bem um papel na vida? Ninguém me ensinou. Ninguém me ensinou. Meus pais me fizeram, colocaram no mundo, deram comida, levaram numa igreja, mas também, como eu já tinha falado antes, ninguém me explicou por que eu tinha que estar na igreja, ninguém me explicou por que eu tinha que estar na escola. O que tinha algo lá na frente. Então eu acabei não me apaixonando nem gostando daquilo. E aí, eu pergunto para vocês lembram o que é isso aí? Alguém lembra? Quem tem idade para lembrar o que é isso aí, essa foto? Monza. Que ano? 86. 95. Esse era o carro mais desejado em 95. Imagina o carro mais desejado no Brasil em 95. Imagina se a gente se imagina como sendo um Monza 95. É isso. O ator e a atriz não pode se apegar ao sucesso do passado. Senão a gente congela. Ninguém mais quer o Monza. Ninguém sabe mais o que é o Monza.
É isso, ou seja, a gente não tem que se apegar ao que a gente era, e sim como a gente se atualiza. Que carro nós somos hoje? Que ator e atriz nós somos hoje? É isso que interessa. Lógico que o sucesso do passado, a gente aprende, acumula. Mas o que eu fui ontem não interessa mais. As pessoas querem saber o que eu... Como eu repito nessa palestra, nós, lá para os alunos, nós não somos uma fotografia, nós somos um vídeo. Sempre em construção, diariamente em mudança. E é isso que a gente tem que se ver como atores e atrizes. O Everton de ontem tem que ser não tão bom quanto eu sou de hoje, e vice-versa com o de amanhã. E é isso que eu entendi enquanto ser ator e atriz numa peça teatral. E aí, já nessa palestra, eu já provoquei esses alunos agora dizendo assim, que eu não tinha isso no ano passado. Eu pergunto para eles, o que é necessário para um ator e atriz? E eu falo assim, eu pergunto para eles, vocês acreditam numa alma? Lógico, alguns vão falar que sim, outros vão falar que não. Né? Como eu não tenho tanto tempo para ficar com os alunos, não posso gerar polêmica. Eu mostro para eles que eu estou levando uma ciência, uma teste que cabe a eles como curiosos e atrás validarem. Não me aceitar como verdadeiro, como dono da verdade. Sim, que eles têm que ir atrás, estudar e acreditar ou não questionar. E eu mostro para eles esse slide, olha, existe alguma coisa ali saindo daquele corpo ali. E eu pergunto, e aí eu falo para eles, a alma significa, quando o espírito está dentro do corpo. Porque o espírito está fora, quando está encarnado, vira uma alma. Que aí eu vou preparando eles para onde eu quero levá-los, para entender o meu raciocínio de cientista. Que é isso que o espiritismo é, uma ciência e de filosofia. E aí, só que no momento, eu provoco eles para eles irem atrás das dúvidas. Por exemplo, eu ressalto para eles que tem um estudo americano que um cara fez um teste que o quê? Ele pegou vários pacientes terminais que estavam no hospital já prestes a morrer, e esse médico fez o quê? Antes dele, pesava diariamente esses pacientes. Depois que ele falecia, pesava de novo. E a média desses pacientes, após a morte, eles tinham perdido 21 gramas. Será que a alma tem 21 gramas? Não me interessa isso. O importante é provocar, dizer para eles assim, olha, vá atrás. Existe algo diferente. E aí eu pergunto para eles, aonde é que vocês acham que a alma está no corpo de uma pessoa? Onde que vocês acham que a alma está? Alguém arrisca? Na mente. Na mente. Alguém mais fala de frente? Vamos lá. Para mim, ela fica tanto na mente como no corpo inteiro. Ela envolve tudo. Lógico, tem vários estudos que o Celso já trouxe, o Celso, do perispírito, que envolve tudo. Mas como eu quero levar de uma forma respeitosa para esses alunos, que eles entendam que existe uma alma, uns vão falar que pode estar na mente, outros no coração, outros no corpo inteiro, mas eu vou preparando eles para onde eu quero chegar. E aí, ainda mais eu falo assim, ó, e olha que esse capítulo é do ator ainda. Eu não estou falando de outros elementos. Eu estou falando assim, olha, você, ator e atriz, tem que entender você mesmo, você se conhecer, porque senão você vai interpretar a sua peça mal e não vai ter sucesso, ainda vai estragar dos outros. Aí eu pergunto para eles, o que faz um motor ou um carro funcionar? O que vocês acham? O que faz funcionar um motor ou o que faz um motor de uma moto ou carro funcionar? O que vocês acham que é? Gasolina, álcool. Gasolina, álcool. Eu respondo, sim, gasolina ou eletricidade, tem um carro elétrico agora, mas e uma finalidade ou propósito. E aí sim, gera novas movimentações de algo e gera uma nova energia. Porque não adianta só colocar Porque, por exemplo, se eu colocar só um motor aqui e um carro parado, se eu não tiver a finalidade de ir para Balneário Camboriú, para a praia, para Morretes, não vai para lugar nenhum, concorda? Eu tenho que ter a finalidade. E aí sim, lá vai acontecer novas energias, novas finalidades. Então, eu falo para eles assim, tem uma finalidade. Porque se tem finalidade, vai ficar parado. E eu pergunto para eles também, o que faz uma usina funcionar? O que vocês respondem? Uma usina hidrelétrica ali no caso? A água. Hoje também temos usina de vento também no Nordeste. Ou seja, a água ou vento e uma finalidade ou propósito gera nova energia. Então ele tem que saber que nem tudo é visível que gera movimento. No caso da eletricidade, você não vê eletricidade.
Tem coisa que a água e o vento você não vê e gera uma coisa a partir de uma finalidade, gera nova energia. E por último, eu logo mostro para eles assim, eu pergunto para eles, o que faz o corpo humano funcionar? O que vocês acham que o corpo humano faz funcionar? Energia. Vamos lá, eu coloquei alimentos, e aí envolve água, ar, alma e uma finalidade ou propósito, que gera novas vontades e decisões. Porque se eu ficar só comendo ali e não tiver uma finalidade, um vai para outro lado, fica ali parado e ninguém faz mais nada. Cada um pode ter finalidades diferentes. Eu posso ter um carro que vai para o Nordeste, ou vai para o Piauí, ou vai para a Bahia. Eu posso ter uma pessoa que quer ser médico, ou que quer ser veterinário. Então alguma coisa lá dentro está decidindo isso. Então eu provoco esse aluno para dizer assim, nossa, realmente, o que decide? É meu cérebro, meu coração? É meu estômago? Então, eu tenho que provocar esse aluno para ele achar alguma resposta dentro dele mesmo. Inclusive alimentar o espírito. Sim, sim. E aí eu pergunto assim, só que, como cientista, eu falo para eles, por que as pessoas vão fazer de tudo para que ele não acredite na existência de uma alma? Vão fazer de tudo e estão fazendo para que a pessoa acredite que ela não tem uma alma. E aí, você enquanto ator, nossa, eu ator, eu preciso ter uma alma, ou atriz, eu tenho que ter uma alma. E aí eu cito exemplos científicos comprovados que está na história, cabe a ele estudar, ou ele já estudou. Que é o quê? Os portugueses, ao trazerem cidadãos da África para o Brasil, para se tornarem escravos, a primeira coisa que destruíram neles foram suas crenças e os menosprezaram. Quando você menospreza alguém, você destrui as crenças, ele só é pele, só é carne. Um escravo não pode pensar, não pode sonhar, é só braço. Então quando alguém te menospreza, é que ele está dizendo que você não é mais nada que ser escravo. Segundo exemplo, os portugueses, ao tentarem fazer os índios de escravo no Brasil, tentaram vender a ideia que eles não tinham almas, deveriam obedecer aos poderosos. De novo, ao não deixarem você ter uma alma, é que querem você ignorante e dependente. E por último, país que proíbe a educação feminina tem medo da mulher empoderada, pois essa mulher empoderada elimina o machismo. Então notem que a gente está tirando, ao deixar a pessoa com alma, a gente deixa ela empoderada. Ao tirar a alma dela, ela é nossa escrava. Tem muita gente que quer a gente escrava. Esse é o grande problema. Agora, existe um filme chamado O Vidente, do Nicolas Cage, que mostra um trecho lá que diz assim: sem uma alma, você não se preocupa em ver o futuro, vive apenas o presente. O futuro muda toda vez que você olha para ele, nem que seja um minuto. Quando você olha para ele um pouquinho, ele já sabe, ele vai tentar fugir de você. Nossa, ele está preocupado comigo, porque você está cuidando dele, mas ele vai tentar fugir das suas mãos. Mas não, quando você está sempre olhando o futuro, você mostra para o futuro que você está tomando conta dele. E não importa, pode ser o futuro de um dia, 20 anos, 10 anos, você mostra para ele quem manda no seu projeto de vida. Só que existe um ditado no Brasil ou no mundo que é o quê? Faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Sim, ao não olhar o futuro, você não construirá o futuro. Viver sem ler é perigoso, te obriga a crer no que te dizem. Então, quando você não tem uma alma curiosa de ir atrás, você só vai obedecer o que te mandam. Você é ator e atriz, você não pode, você tem questionador, criticar, ir atrás, pesquisar. Pode demorar um ano sua pesquisa, mas uma hora você acha a sua resposta. E aí, numa dinâmica da mente que eu provoco para os alunos, atores e atrizes, eu falo para vocês agora. Todo mundo fecha os olhos. Todo mundo fecha os olhos. Você também, tá? Você também, Tati. Todo mundo fecha os olhos. Imagine o prato de refeição que você mais gosta. Imagine. Tente ouvir o som do carro que eu estou ouvindo lá fora agora. Eu estou ouvindo. Tente ouvir o som de um pássaro que está aqui do lado da esquerda. Agora pode abrir os olhos. O que vocês fizeram? Isso. Aí agora eu já estou entrando tudo que eu estou abstraído do Eurico Bassanufo. Nosso corpo tem a alma do lá, só que a gente está revestido por um corpo que tem sentidos.
a pele, o tato, o olho, tudo isso entra para o nosso espírito, para a nossa alma, através dos sentidos. Se vocês conseguiram canalizar, lógico que se vocês tivessem com muita fome, vocês salivariam se fosse na hora do almoço ou na hora da janta. Se tivesse passado o carro mesmo, você teria ouvido o som do carro, porque você direcionou o foco. Dentro da palestra, eu mostro casos reais de pessoas que não souberam canalizar e se perderam suas vidas ou carreiras por causa que não souberam canalizar, perderam o foco. Eu não vou mostrar aquilo porque não dá tempo, mas assim, por besteiras às vezes você não consegue focar o seu órgão de sentido, seja atenção, cérebro, sexual, todos os tipos de possibilidades de sentido que nosso corpo tem carência ou desejos. Se você falhar nesse foco que eu pedi para você só fazer um pequeno exercício, você pode falhar uma vida inteira. Por quê? Ok, a gente tem uma alma, um corpo, um espírito, mas é o corpo que às vezes provoca a confusão toda. E se a gente não controlar, ele vai mandar em cima da gente. E aí, como que eu faço isso dentro da palestra? Um ator e atriz vai tentar enganar a gente, ou a gente mesmo vai tentar se enganar. Vão tentar enganar nossos sentidos. Só que com muita dor, depois de muitas dores, muito aprendizado, ou não, a gente vai entender, nossa, essa pessoa está falando só o que eu quero, não o que eu preciso. E aí, como eu falo muito de filme, desse cinema que eu falo dentro da minha palestra, eu pego alguns trechos de filmes para ilustrar o que eu estou dizendo. Então esse aqui tem um filme chamado Closer. Deixa eu ver se o áudio vai ficar legal. O que os ouvidos ouvem, mas o coração não sente. Quem sim? Eu te amo. Onde? O quê? Me mostra. Onde está o amor? Eu não vejo, eu não toco, eu não sinto. Só ouço, eu ouço algumas palavras, mas não posso fazer nada com as suas palavras fáceis. O que você disser é tarde demais. Por favor, não faça isso comigo. Tá feito. Agora vai embora. Senão eu chamo seguranças. Você não tá numa boate de strip, não tem segurança aqui. Então, o ator e a atriz, enquanto está vivendo sua peça teatral, ele começa a entender que as pessoas vão falar o que eles querem ouvir e não o que ele precisa. Vão tentar te enganar com as palavras. Só que você sabe selecionar realmente com quem convive com você? Porque a própria Bíblia diz, tem uma parábola que diz lá que, aquela do pai que diz basicamente assim, que tinha um pai que pediu para um filho fazer uma coisa, e um filho falou assim, o primeiro filho, eu não vou fazer isso, eu estou cansado de ser explorado por você, eu não vou fazer. Ponto, não fez. Aí o pai pediu para outro filho falou que ia fazer e não fez. No final das contas, quem fez foi o que não ia fazer. A vida é isso, tem que saber separar as coisas, o que é prática e o que é teoria. O que estão enganando a gente, às vezes a gente está vivendo coisas medíocres porque a gente só acredita nas palavras, não nas ações, atitudes. Um ator e atriz tem que saber separar isso. Então tem exemplos na Bíblia, tem exemplos no filme, e isso eu trago para provocar isso, que você enquanto ator, você pode estar sendo enganado, ou enganando, e um dia essa conta volta para você. Só que isso acontece também, que aí eu provoco os alunos também. Olha, será que não estão tentando enganar seus sentidos, seja na propaganda, nas campanhas políticas? Independente de partido, nada. Os nossos sentidos estão, sabe? E aí eu cito exemplos. Se você tem jovens lá, que eu cito assim, vem cá, se você está 10 horas desenvolvendo, só jogando um joguinho no computador, essas 10 horas, você não precisa fazer 10 horas, tá? Ou seja, seu cérebro, sua mão está tensa, aquilo. Alguém está ganhando dinheiro com essas suas 10 horas. Você pode ficar 2 horas aprendendo o que é esse joguinho, vai na internet, gasta as outras 8 horas para desenvolver seu próprio joguinho e ganhar dinheiro. E eu falo para eles que eu fui a primeira pessoa no mundo a desenvolver um aplicativo de terapia no mundo para casais. Saiu na Veja, aplicativo A Fila Anda, eu fui a primeira pessoa no mundo. E eu desenvolvi em uma noite. Então eu mostro para eles assim, que você tem que os seus sentidos você pode colocar numa fria, se você não se focar, canalizar. Só que, dentro do que eu aprendi com o Eurico Passanufo,
eu entendi que dentro dessa alma a gente tem superpoderes. E não é superpoderes de passar numa porta, voar, andar dentro de fogo. Não, não são esses poderes. São poderes muito mais importantes, eu acho. E são 11 superpoderes que eu identifiquei. E todo ator e atriz deveria saber desde a infância. E mais importante, os pais deveriam saber isso ao usarem e passar isso para a próxima geração. Primeiro, vou falar, eu falo para eles da alma. Tá? Eu mostro para eles exatamente, que aí eu estou resumindo para vocês, que cada pessoa tem essa alma, pode estar no cérebro, no coração, em qualquer lugar, mas ela está envolta. Ela veio trazida, tá? E aí eu falo, olha, toda religião tem uma visão disso. Respeito todas as religiões, eu falo para eles, olha, mas você tem alguma coisa lá. Tá bom? Mas tem as pessoas que são ateus, dentro do respeito, ok, mas vamos continuar a palestra. Eu falo para eles. Segundo, o pensamento. Segundo, a energia. O que os livros de Eurípides Barçanufo, lá de Sacramento, dizem? Ação criadora que alimenta toda a capacidade evolutiva. O que quer dizer isso? O que eu falo para eles dentro da palestra? E aí, por exemplo, agora na Lapa, eu falo para eles exatamente desses 2 exemplos. Olha, pessoal, passou 3 meses, eu estava lá um dia, eu vi na TV Globo, no horário da Globo aqui de Curitiba. Nossa, Curitiba tem centro de juventude? Nem sabia que tinha isso. E tem jovens? É lá que eu quero dar palestra. Ponto. Isso é um pensamento. Uma coisa atiçou. Ponto. Eu tive essa ideia. O pensamento que veio a partir de uma matéria na TV. Mas até agora só está na cabeça. E aí eu vou para o outro lado da cela e cito o mesmo exemplo, um outro exemplo. Só que olha, naquele mesmo dia, tinha um jovem, ou uma mulher, um homem, que estava precisando de R$500. E ele pensou assim, vou traficar, vou roubar, vou matar. Ele está pensando, concorda? É pensador, ou seja, ação criadora que alimenta toda a capacidade evolutiva. E aí eu pergunto para eles, notem, o pensamento pode ser usado por bem ou por mal, concordam? Então, aí eu continuo com o próximo exemplo. Inteligência, propriedade do pensamento, permitindo-lhe a boa aplicação dos conceitos que recebe. Vamos lá. Mesmo exemplo. Eu estava lá 3 meses atrás, querendo dar palestra na Lapa. Eu tive a ideia, eu quero dar palestra na Lapa, em algum centro de juventude em Curitiba. O que eu fiz? Como eu já sabia mexer na internet, sei o que é Google, sei o que é Instagram, sei o que é Facebook, eu procurei. Eu tenho a lista de e-mails de todo mundo no Google. Ou seja, eu coloquei inteligência para funcionar, para a cabeça funcionar. Achei o Google, achei o Instagram, Facebook, mandei o e-mail. Isso é inteligência. Porque senão, se eu ficar só pensando, não ia fazer nada. Ia tomar um sorvete, tomar um banho e pronto, morre a inteligência. Só que no mesmo dia, aquele traficante que queria R$500, ou alguém estava precisando de R$50 para roubar alguma coisa, para pagar uma conta, alguma coisa, ele também teve a ideia assim, nossa, onde eu vou arrumar esses R$500, R$50? Eu vou matar, vou roubar o cartão de alguém. Ou seja, ele já começa a botar em ação, não, vou ficar na porta da escola tentando vender droga. Concorda? A inteligência pode ser também usada para o bem ou para o mal. Próximo. Sentimento. Energia gerada a partir do tipo de pensamento. O que o Eurípides Barçanufo está dizendo com isso? Que é o quê? Imagina se naquele dia que eu tive a ideia, que eu vi na Globo, lá, olha, Centro de Juventude. Depois, fui no Google. Achei o e-mail da menina, da Lapa. Mandei e-mail, ela me respondeu, me dá seu WhatsApp. Conversei com ela no WhatsApp, liguei para ela. Ela podia ver minha voz de felicidade, de energia, de vigor que eu queria daquela palestra. Você convence a pessoa quando está apaixonada por uma ideia. Isso é sentimento. Porque senão, imagine se ela falasse assim, como eu já recebi de alguns lugares. Eu não sei, Everton, eu não sei, a pessoa não está aqui e eu não gasto de novo, a pessoa não desconfiasse de mim. Eu já ia levar o primeiro não e pronto. Então, se você não coloca energia no seu pensamento e sentimento, se não coloca sentimento no seu pensamento e inteligência, você vai ficar sempre com preguiça para tudo. Tá? Esse é o primeiro lado.
Agora vamos lá no traficante. Todo traficante ou ladrão que vai roubar de manhã, ele tá precisando de 50 reais, ele tá apaixonado que ele acha que não vai ser pego. Ele tá acreditando que precisa daquele dinheiro para se dar bem, para resolver um problema sério, alguma coisa. Então o sentimento também você pode usar para o mal, concorda? Tem muita gente fazendo mal com sentimento, achando que merece. Tem gente batendo em alguém no hospital que acha que está certo. Tem gente dando porrada achando que está certo. Então ele acredita naquela coisa errada. Então a gente pode usar o sentimento por coisa boa ou errada. Memória. Outra energia, poder que a gente tem, memória. Guarda todas as energias do pensamento e sentimento. O que quer dizer isso? Eu tive que aprender com 54 anos de idade a jogar todas as minhas energias, memórias ruins fora. Não tenho dinheiro para fazer terapia, não tinha dinheiro para fazer terapia. O YouTube me ajudou muito. Muitos livros me ajudaram. O Espiritismo me ajudou muito. Ou me colocando compaixão das pessoas e de mim mesmo. Por quê? Não poderia virar um câncer, virar uma úlcera, virar coisa pior. Então eu tive que apagar e jogar fora. Mas tudo está guardado desde criança. O que eu fico é o aprendizado. E olha que interessante o conceito. Memórias guarda todas as energias de pensamento e sentimento. Ou seja, se eu perguntar para vocês lembrarem suas piores memórias, boas ou ruins, vocês vão ver que tem um sentimento envolvido. É um abraço de alguém, uma briga com alguém, que tem sentimento. Porque se não tiver sentimento, você nem vai lembrar que você comeu ontem, com quem você comeu, tá pouco ligando. Mas se tinha algum carinho ou algum sentimento ruim, você vai guardar. Pode ser desde criança ou da parte de adulta. E se a gente não trabalhar essa memória, se a gente manter tudo na memória, coisas ruins ou boas, a tendência das coisas boas a gente repete, das coisas ruins também a gente repete. Porque a gente é viciado. A psicologia diz que todo abusado é um potencial abusador. Ele repete o que fizeram com ele. Então, por isso que a gente tem que limpar a memória. Deixa para Deus fazer a justiça, perdoa o que perdoou. E aí agora não sei porque veio um case, agora um caso real, que foi o quê? Eu quando era adolescente, eu fiquei afim de uma menina. E como eu não sabia que era gostar de uma menina, tudo, tá. E ela lá, nem dizer que sim, nem dizer que não. Nem dizer que sim, nem que não, ficou me congelando na geladeira aquela história. Aí quando ela me queria, eu não queria mais ela. Só que foi a frase que ela falou pra mim, foi tão, não sei de onde ela tirou aquela frase, mas foi tão legal, que eu tive um respeito por ela, que ela falou assim: Everton, seja o que for, não faça comigo o que eu fiz com você. Eu como homem, naquela época, eu podia ter feito assim: não, eu vou só levar pra cama e vou embora. Não, nem vou fazer isso. Essa energia é ruim. E ela não merece, porque ela foi legal comigo, ela se abriu o seu coração. Sabe? Então, seja, você tem que apagar as memórias, não jogar suas memórias ruins nas pessoas, porque senão você vai repetir. Personalidade. Existe essa energia, o que ela é? Ela muda na medida em que a pessoa se renova. Só para mostrar para vocês, quando eu faço isso na palestra, nas escolas, nos lugares que eu tenho feito, nos presídios, eu levo nisso aqui, na verdade, como cada uma faixa enorme, uma faixa, e eu escolho, por exemplo, o Celcinho. Ele é a alma de uma pessoa real, do Steve Jobs, e de uma outra pessoa lá de Brasília. E eu peço para ele escolher dentro da plateia inteira quem vai ser a personalidade, quem vai ser o caráter, quem vai ser a energia, sabe? Para envolver todo mundo. Aqui eu não estou envolvendo todo mundo, não. Aqui, para ser mais curto, mas lá envolve todo mundo. De repente, uma pessoa acha que o caráter dele está lá atrás, vai chamando, vem todo mundo aqui para frente. O que é personalidade? Ela muda na medida em que a pessoa se renova. Tem gente que não quer renovar. E pior, até aí tudo bem, não quer renovar, ok. Mas tem gente que não quer que a outra pessoa renove também. É por isso que acontece casos de feminicídio. Ah, eu casei com você porque você era assim. Eu não quero que você mude. De novo, acha que a pessoa é uma fotografia e todo mundo é vídeo. Então, se você pode escolher não renovar, mas não atrapalhe o caminho das outras pessoas. Como diria a Joana de Ângeles num dos livros dela. Incentive você a se renovar, ande com pessoas que incentivem você a renovar, incentive a outra pessoa a se renovar. Vocês vão ver que vocês vão ter sempre dinamismo. Em qualquer lugar, porque a peça teatral não vai parar para vocês.
Vocês não podem ser Monza 95. A estrada vai mudar, as tecnologias vão mudar. Individualidade é a soma de toda história e experiência única de cada pessoa. Como que eu exemplifico isso lá na palestra? Eu vou lá, conheço a pessoa, o homem e a mulher, vai lá, conheço. Deixa eu no aplicativo. Aí eu falo para eles, foi no aplicativo, foi no Facebook, foi na rede, numa balada, não importa. Em vez de todo mundo já começar a ser franqueza, lógico, não tem que falar meu passado inteiro com uma pessoa em uma noite, não é isso. Se a pessoa te perguntar, mostra seu aprendizado, mas não precisa mostrar o detalhe. Mas não, começa a construir uma relação, uma coisa, começa as mentiras. Mentiras, você é virgem, eu sou virgem, ninguém é virgem, ninguém. Não estou falando de virgem, estou falando de virgem de vida, não fisicamente, não estou falando disso. Só que cedo ou mais tarde essa mentira vai cair. E aí a conta vai ser cara. Não, você mentiu para mim. Você só fez isso para poder me conquistar. Não. A gente tem que mostrar que nós somos. E a pessoa já vai saber que nós somos aquilo. Ou aquela pessoa. Agora não, tem gente que tem medo de se mostrar. Quer conquistar não mostrando. Aí quando conquista quer mostrar e depois assim, você me aceitou assim. Não. Tem aquela música aquela novela antiga, Gabriela Cravo e Canela, que dizia assim, eu sou sempre assim. Tipo assim, a pessoa que não quer mudar. Isso é perigoso. Então o importante é você mostrar quem você é. Para onde você está indo, seus defeitos, suas qualidades, quem você está querendo melhorar, quem você não está querendo melhorar, e não fingir. Porque senão depois o custo vai ser mais caro. E aí eu mostro os alunos casos reais. Dos vícios que acontecem na mente, de pessoas que... e aí eu cito exemplos práticos do tipo do latino. O latino primeiro casou era apaixonado pela Kelly Key, só que não deu tempo quando terminaram, em vez de dar um tempo de terminar e ficar sozinho, o que ele fez? Na outra semana já arrumou outra mulher parecida com a anterior. O Kyle Hamilton também fez isso. Mal sabe que a pessoa tem uma alma, não é só o corpo físico. Só que eles tiveram sorte que não engravidou a pessoa. Só que quantas vezes as pessoas estão casadas, engravidaram com a pessoa errada, só para ofender o ego da anterior? Então, se você não entender sua individualidade, a individualidade e a alma de cada pessoa, você vai fazer escolhas erradas naquela sua peça teatral. Identidade. Eu fui mês passado receber um prêmio em Dubai. Antes de ir para Dubai, eu fiquei uma semana lá, de vez em quando eu ia lá. Estava chegando perto do voo, eu ia lá e pesquisava como o homem tem que se comportar em Dubai. Não pode dar 3 beijinhos, que nós somos... Curitiba dá 3 beijinhos, Brasília dá 2 beijinhos, Rio de Janeiro dá 3 beijinhos. Pode cumprimentar na mão. Eu fui me aprender. Isso chama como se fala, diplomacia. Eu estou entrando na casa de outra pessoa. Em outra religião, islamismo. Eu tinha que entender o código de ética daquela identidade, ou seja, a minha identidade. Se você me convidar na casa do Celcinho, que eu já fui na casa da mãe dele, me deram um pudim, nunca mais outro. Então assim, eu respeitar o código da casa dele. Cada casa é uma identidade, tem que me adaptar. Na casa da minha namorada, na casa da minha família, do meu emprego, do meu chefe, a minha identidade muda. Mas tem gente que não quer mudar a sua identidade. Ele quer impor a identidade dele em qualquer lugar. Vai dar problema isso. E o que deu? Aí eu trago exemplos para eles, casos reais. Como um brasileiro que foi em Dubai ano passado. Foi lá ver a Copa do Mundo. Nós somos bem-humorados, isso é muito bom, mas às vezes também se estraga demais. Ele foi numa loja lá, foi fazer gracinha com uma vendedora de uma loja lá. A vendedora não entendeu nada, ele foi e postou nas redes sociais. Aí, se depois todo mundo entender, ele foi preso, ficou 2 semanas lá. Se a menina não tira a queixa, ele continuava preso. Ou seja, ele acha que pode impor a identidade dele em qualquer lugar e situação. Não. Um ator e atriz tem que respeitar os lugares, os palcos. Isso não é ser fraco, é ser diplomata. As pessoas te respeitam por isso. Caráter. Essa energia é tão poderosa que é o quê? Hoje, já aconteceu comigo, já fiquei desempregado, já passei necessidade em São Paulo, quando estava buscando minha vida em São Paulo lá. Imagina que o caráter é um saldo positivo. Todo mundo tem dinheiro aqui, R$1, R$20, R$1 milhão na conta, não importa.
Imagina o caráter como sendo uma conta corrente que se deposita no coração das outras pessoas. Se eu postar no meu Facebook, na minha rede social, qualquer lugar, no WhatsApp, falar assim, olha, eu preciso de uma cesta básica para comer ou ajudar alguém, eles vão fazer de tudo para me ajudar. Se não puder ajudar, eles vão dizer pelo menos não na minha cara. Isso é caráter, é quando você cria um saldo positivo no coração das outras pessoas. E você pode sacar a qualquer hora. Se você não tem saldo positivo no coração das outras pessoas, é que você só está sacando e não está depositando. Que também tem que ajudar as pessoas. E ajudar não é só dizer sim, você tem que dizer não às vezes também. Pessoas já me ajudaram que nem me conheciam direito. Everton, eu vou te ajudar, depois te empresto, depois você me paga, paguei, mas porque acreditava na missão do ator e da atriz. Ele acredita que a sua peça vai ser muito mais bonita. Não é só esse momentinho de falha, de desemprego que vai julgar você. Então sim, nós enquanto atores, a gente tem que ter saldo positivo de caráter no coração das outras pessoas. Seja ajudando ou se ajudando também para receber a ajuda dos outros. Vontade. Essa, quando eu li no livro da escola do Eurípides Passanufo, eles falam exatamente isso. É a maior de todas as potências. E aí eles chamam de cavalo, que é o cavalo selvagem que cada um tem de nós. Cada um de nós tem que aprender a adestrar esse cavalo. É esse cara, e aí eu cito exemplo. E eu falei isso também com o pessoal das drogas lá no Crave, na Almirante Tamandaré, falei com todo mundo, e volta esse exemplo aqui de novo. Se eu não tivesse, quando eu vi a matéria no jornal lá, tem o Centro de Juventude em Lapa, se eu não coloco o teclado na mão, no computador, no Google, escrevo lá, Centro de Juventude, lista de e-mails, eu não teria dado a palestra lá. Eu não teria dado a palestra no Carandiru. Eu nem teria achado esse centro aqui do grupo de Bezerra de Mineiro, se não fosse no Google procurar esse centro aqui, perto da minha casa. Ou seja, a vontade que faz você teclar. Ela que faz você dar um abraço em alguém. Ela que faz você digitar um currículo e ir atrás de emprego. É a vontade que faz você fazer qualquer coisa, levantar a bunda da cadeira. Só que também, aquele traficante, aquela pessoa que está precisando de R$50 e quer fazer uma coisa errada, ele também tem a vontade de fazer o mal e ele faz. Ele dá um soco em alguém, ele assalta alguém, dá um tiro. Isso também é vontade. Então, esse ator tem que adestrar tudo isso. Uma atriz, nas palavras, nas atitudes. Senão, a gente não sabe os nomes. Hoje, eu sei, quando acontecem meus pensamentos, eu sei de onde está vindo, para onde vai. Isso é meu, é de alguém? É a vontade? É meu? É do passado? É de agora? É de uma carência mal resolvida? Agora eu sei o nome das 11 energias que eu sei para onde eu coloco a culpa. Próximo, a consciência, que é a última. Um novo comportamento só surge se houver ativação dessa parte. Nossa, quando eu vi isso no livro de Eurípides Passanufo, a primeira coisa que eu lembrei foi do meu pai. Porque meu pai, eu era moleque na escola, fazia muito trabalho, dava muito trabalho para ele, bagunça, aquela coisa toda. E eu acho que eu falei isso aquela outra vez, foi o quê? Meu pai sempre me corrigia me batendo. Achava que me corrigia, mas não corrigia. Aí um dia eu estava lá na escola, a diretora falou assim, chama seu pai. Eu voltei para casa, voltei e falei, pai, a diretora está te chamando. Nesse momento eu só fiquei esperando meu pai chegar da escola para me bater. Era assim que ele me corrigia, achava que me corrigia. O que aconteceu? Ele voltou da escola, já estava esperando a surra, mas a primeira vez na vida ele não me bateu. Foi a primeira vez que ele não me bateu. Eu falei, não, tem alguma coisa errada, ele está doente. O que ele fez? Ele me comparou. Ele atiçou minha consciência. Como? Eu tenho um irmão chamado Elinho, que é um amor de pessoa, esquizofrênico, nunca deu trabalho para ninguém em Brasília, todo mundo conhece ele. Mas meu pai não me bateu, só falou assim, olha, todo mundo fala que seu irmão é louco, só quem me dá trabalho é você. Ou seja, ele atiçou a minha consciência, se é que eu tinha. Mas naquele momento eu curei, eu nunca mais dei trabalho para ele, em nada. Por quê? Agora eu me enxerguei, nossa, tem algo que pensa lá dentro. Ele atiçou. Então, se nós, enquanto atores e atrizes, não entendemos que o outro autor, a outra pessoa, ator e atriz, tem a consciência, a gente vai ficar só falando pela boca e não entendendo como atiçar a consciência daquela pessoa. Ou seja, às vezes os pais, ou as mães, ou namorados,
Se fica só falando, ele não ajuda a melhorar, porque a gente está atiçando a consciência da pessoa. Por isso que é muito importante o ensino que o Eurico Bassanufo está trazendo, que é o quê? Como usar as ferramentas certas para atingir, com palavras certas, no momento certo. No caso, meu pai foi uma comparação. Muitas as namoradas que eu tive me melhoraram por quê? Que me compararam. Me fizeram me comparar. Me fizeram me enxergar. Nossa, quem eu sou como homem? As mulheres fazem o homem crescer. Porque, às vezes, não é pela palavra, é pela ação, pela atitude. Então, sim, nós temos que aprender a atiçar a consciência das pessoas. Senão, a gente fica só falando, batendo e não muda nada. E aí, essas são as 11 ferramentas que eu aprendi com o Eurico Bassanufo. E é o grande desafio, talvez, desse próximo milênio. Como levar essa educação para todo mundo, usar essas ferramentas. Uma por uma. Lógico que eu quero depois colocar isso em vídeo, gratuito na internet, colocar isso, fazer animação para criança, para adolescente, para os pais, para poder ficar mais didático esse conhecimento. Só que, dentro da palestra, e aí eu pergunto para eles, se vocês acreditam em Deus e Jesus, aonde é que está Deus e Jesus nessas energias? Onde é que vocês acham que está? Dessas 11, aonde é que está Deus, Jesus, a espiritualidade? Como vocês querem dizer? Na alma, mas em tudo, né? Na alma, quem mais? Quem dá mais? Em tudo. Nas minhas pesquisas, que eu encontrei, é o quê? Na consciência. É através da intuição que Deus e Jesus conversam com cada um. E não importa qual seja a religião. Só que o mais interessante, a gente que é de exatas, e a pessoa que gosta de... Eu sou de emoção, mas também sou exatas, é o quê? É que Deus e Jesus também são cientistas. E eles têm um livre-arbítrio. Eles vão dar a dica, mas não farão serviço por nós. Então, assim, se você quer um emprego, quer alguma coisa, ok, usa seu pensamento, inteligência, abunda no teclado, digita um currículo, pede ajuda, escreve, pede ajuda para todo mundo que for. Na hora que você for caminhar para distribuir o currículo, Deus vai dar a intuição, procura aquela pessoa. Pede ajuda no Instagram, posta isso, não para de postar besteirinha. Pede ajuda, mostra a sua cara. É assim. Mostra a tua cara. E os milagres acontecem. É só a gente mostrar a cara. Sem falsidade. É a intenção do coração que importa. Não precisa ser prece maravilhosa, não precisa nada. É a intenção do coração e sinceridade. Mas faça a sua parte. Faz a sua parte, depois fala para ele assim, olha, agora é com o senhor. Só que como nós somos cientistas, eu provoco para os alunos, que são atores e atrizes. Tá bom, se vocês acreditam em tentações, diabo, onde é que vocês acham que existe isso nas 11 energias? O que vocês acham? O que vocês acham? Se existe demônio, diabo, essas coisas, onde vocês chutariam que estaria? Consciência. Com consciência? Alguém fala de frente? Memória? Vontade, talvez. Vontade. Nas minhas pesquisas, eu achei que é no pensamento. E aí, quando falo pensamento, esse pensamento seus, pensamento de influências de outros, de amigos, de familiares, tá tudo ali perto. Eles vão. Só que o diabo, eu falo assim na palestra, o diabo e o demônio, se existir, também são cientistas. O que eles fazem? É através da intuição que o mal conversa com o nosso pensamento. Só que, de novo, eles vão dar a dica, mas não vão fazer o serviço por nós. Ele vai dar a dica para o traficante, vai lá e assalta, rouba, mas quem vai dar o tiro é você, é sua mão, sua vontade. Eu tenho meus pensamentos ruins, mas quem manda aqui sou eu. Exceto para bolo que tá difícil, para largar bolo tá difícil, mas assim, é você controlar a sua vontade. Os pensamentos estão aqui, mas o que você faz com a sua vontade? Não, pensar eu posso, os pensamentos estão lá rolando, mas quem manda aqui é a vontade, então eu não vou fazer. Você pode ser o bom e o ruim. Exatamente. Então assim, A força é a mesma. exatamente. Então assim, esse pensamento está circulando, normal. Mas o que você vai deixar a sua vontade de fazer ou não? É essa capacidade que você tem que ser crítico, né? Só que, e eu falo para os alunos, falo para todo mundo, olha, tá bom, se um ator e atriz tem 11 energias, que estão tudo trafegando no corpo da gente, se a gente usar drogas, as energias vão influenciar as drogas. As drogas vão influenciar o uso dessas energias.
E aí eu cito vários exemplos lá do tipo, olha, tá bom, aquela pessoa que botou fogo no índio lá em Brasília, ele vai dizer assim, na frase que ele falou lá quando ele matou o índio, eles botaram fogo, eu pensei que era mendigo. Piorou. Mas aí vai falar assim, a culpa foi do álcool, das drogas, ou porque você usou por conta própria sua vontade? Porque se foi pelo álcool, então o álcool influencia as energias, seu poder de decisão. Então cuidado. Então tem que saber a culpa, se é sua vontade, o diabo, você, sua energia. Não pare de transferir a culpa que é sua. Agora você sabe que a culpa é sua, da sua vontade. E tem pesquisas em andamento que eu não tive tempo de aprofundar, que cada vez mais eu tenho ouvido que o quê? O ponto mais sensível da mulher é a mama, dos homens é a próstata. Se a gente não trabalhar muito bem essas energias, pode virar câncer exatamente nesses pontos. Quer fazer um exemplo? Talvez vocês conheçam isso. Faça esse exemplo na casa de vocês. Chega lá agora, se tiver arroz na casa de vocês, ou façam. Pega 2 potezinhos, já testando seu pensamento. Coloca em cada potezinho um pouco de arroz e um pouco de arroz em dois. Coloca um pouco de arroz em cada pote. Um escreve amor, o outro escreve ódio. E diariamente, 2 vezes por dia nesse pote, você fala para um pote: eu te amo, eu te amo, eu te amo, você é demais, você é lindo. Nós somos juntos, nós vamos vencer a vida, vai dar tudo certo. O pote que tiver amor. Pro outro pote que tiver escrito ódio, você começa a falar: você é feio, incapaz, impotente, você é ridículo, você não vai vencer na vida. 7 dias depois você vai ver o resultado. Um preto e outro branco. Só que tem gente fazendo isso com pote, tem gente fazendo consigo mesmo ou com outras pessoas. Isso é ciência, é pensamento. O pensamento existe. E aí, dentro já da relação, dentro da peça teatral, vai entrar o elemento chamado atores coadjuvantes. Eu tenho que conviver com outras pessoas. Tá? Estou resumindo para vocês. Na direção horizontal, quando o pensamento se direciona e busca o nosso próximo, que ainda está vivo, eu chamo de telepatia. Então aqui, está trafegando o pensamento entre a gente. Ou com minha mãe em Brasília, com alguém, é telepatia, está rolando. Cada um pode dar um nome científico que for. Mas está rolando. No nível horizontal entre a gente. 24 horas disponível de graça. Todo mundo pode usar e está usando, bem ou mal. E aí, dentro da palestra, eu só trouxe alguns pouquinhos, mas lá da palestra eu mostro vários, são 3 horas. Eu falo para eles assim, olha, exemplos de como usar e não usar corretamente essas 11 energias e poderes na vida real entre pessoas, ou seja, horizontalmente aqui entre a gente. Seja no café, no almoço, numa palestra. Primeiro, se você não tomar conta da sua mente, alguém vai tomar, mesmo sem coleira. Então assim, às vezes, sem coleira estamos conduzindo, pro bem ou pro mal. Não tem coleira, mas as pessoas conduzem a gente. Uma publicidade, pessoas pro mal, pro bem. Que é pro bem, ok. Mas a gente tem que saber por que nós estamos fazendo aquilo. Não estamos prontos para desistir? Perde um tempo, 20 anos, um mês, não importa. Exemplo 1 que eu trago. Primeiro, eu pergunto para eles assim: vocês conhecem a expressão nada e morre na praia? Eu cito vários exemplos, mas eu vou mostrar para vocês apenas um. Eles falam que conhecem. O que quer dizer isso? Como vocês sabem, eu dei palestra no Carandiru. 80% das mulheres que estão lá, 80% das 2.800 mulheres presas no Carandiru estão lá porque confiaram no homem errado. Então assim, você tem que saber que convivendo com as outras pessoas, você vão tentar te enganar. Isso não é amor. Você tem que dizer não. Se um cara te chama, e você mulher, vice-versa, um chamar você outro para fazer o mal, isso estão te usando como ator na sua peça teatral. Você devia ser principal, não coadjuvante. Então tem alguma coisa errada. Então você não está usando suas energias, seja pensamento, lê a intenção daquela pessoa, na energia que ela está transmitindo para você, e nem proteção de si mesmo. Você está indo no comportamento de manada. Ah não, eu confio nele, eu amo, ele falou que me ama, então basta. Não, uma pessoa que te ama não quer te levar a fazer um crime. Ponto. Vai lá, mendiga junto, pede comida de graça, posta no Facebook, estou precisando disso, as pessoas ajudam.
mas ninguém tem que convidar nada para o mal. Exemplo 4. Meu pai está lá, ele faleceu em 96, mas bem antes, quando era criança, ele falou que morava em Brasília, já morava em Brasília. A mãe dele, minha avó, morava na Bahia. Uma semana antes dela morrer, ela apareceu em sonho para ele, dizendo assim: vem cá me visitar. E ele foi lá, pegou o ônibus, deve ter sido umas 60 horas de ônibus até a Bahia, Itapecuru, cidade do Raul Seixas. Foi lá, encontrou com ela, passou uma semana lá e depois ela faleceu. Isso está disponível de graça, todo mundo pode usar isso. Depende da sintonia, da intenção. Sempre eu entendo um pouco do espiritismo como o quê? É a intenção e a finalidade. Se você tem uma boa finalidade e a intenção é boa, os milagres acontecem. Outro exemplo. Não, aí eu provoco os alunos. Vem cá, façam esse exercício uma vez por ano. As bruxas vicas fazem isso, as bruxas. Tá? Ah não, é o próximo slide, esse não. Esse aqui é outra coisa que eu falo assim. Você é ator e atriz, você tem que questionar se sua vida está valendo a pena. Sempre. Eu falei aquela vez aqui, na última vez que eu estive aqui, eu falei assim, olha, se hoje eu perdesse todo o meu dinheiro, meu tempo, minha carreira, eu ia vender coco na praia, meu sonho. Perdesse mulher, perdesse tudo, eu ia falar, é meu sonho. Não estou torcendo para isso, mas se fosse, é minha contingência. E eu ia seguir o sol ao redor do mundo. Uma hora estava na Londres, outra em Paris, em qualquer lugar, não importa. Mas olha aqui, eu pergunto para os alunos, se a pessoa que você está tendo um relacionamento terminasse com você, ou te traísse, o que você faria? Se você pensou em violência, é sinal que sua vida ainda está vazia. Porque se você matar e pensar em algo, fazer mal, porque uma pessoa te traiu ou fez algo mal, você não tem mais 7 bilhões de pessoas no mundo para conhecer, de todos os tipos, cores, gordo, feia, bonita, todos os tipos. Para que matar alguém? Tem mais 7 bilhões de possibilidades. E é engraçado que eles vão te achar feio, bonito, eles têm mulher para você, homem para você. É isso. Ria de si mesmo. Faça esse teste uma vez por ano, é isso que eu falo para eles. As vicas, as bruxas vicas, todo 2 de novembro eles fazem isso. Olha para a pessoa dizendo assim, ó, valeu a pena no ano passado? Se valeu, continua, se não termina, cada um vai amigo. Agora, também eu falo para eles, tá bom, eu falei da energia horizontal, agora tem energia vertical. Como usar essas 11 energias para cima, com nossos deuses, com nossos anjos, independente de religião. Tá? Até eu coloquei a torre de cima para baixo, imaginando o céu de cima para baixo. E aí, na direção vertical, acabei dando esse nome de espiritualidade, é isso. É o que você liga de cima para baixo, é a espiritualidade. Quando oramos a Deus, podemos nos erguer acima de qualquer dificuldade. Imagina uma internet de banda larga com outra dimensão. Pensamento com alguém que já faleceu. É isso. Exemplo. Aí sim eu mostro para eles. Olha, se eu e você fôssemos índios, o pajé já usa essa comunicação vertical e energias. Se nós hoje, aí eu falo para os alunos, se a gente estivesse hoje na Amazônia, se fosse uma tribo, o pajé faz isso. O pajé é o médium deles. E ele ensina isso para as outras pessoas. Isso é ciência, não acredita, vai lá e vem numa tribo. Outra coisa, se você ou eu fosse uma igreja batista evangélica, o profeta já usa essa comunicação vertical e energia, mas todo mundo tem esse recurso, não precisa ser só ele. Porque acha que é só você que tem isso. Segundo, se você ou eu fôssemos do islamismo, o profeta Maomé também usou essa comunicação vertical. Ele foi o profeta, ele comunicou a mensagem entre o Deus dele para os fiéis do islamismo. Então, ele usou também esse dom de profecia. A história do Maomé é ampla, não vou só resumir para vocês, mas também foi um profeta. Ou seja, essa comunicação está disponível para todo mundo. Se nós fôssemos espiritismo, o médium já usa essa comunicação vertical. Então, eu já quero provocar esse aluno dizendo assim, olha, por que você acha que só você tem essa comunicação? E foi legal que agora na Lapa, no final,
ela não me adicionou ainda no LinkedIn, que eu até mandar um vídeo aqui do Celso, que é o quê? Que ela também falou assim, Everton, você tocou num assunto que ninguém nunca tocou. Porque ela vê vultos espirituais desde criança, e agora que ela está sabendo as coisas, lidar com aquilo, não, as escolas viam isso como preconceito. E outras pessoas me procuraram, dizendo, nossa, você está falando um assunto que ninguém nunca teve coragem de falar. Então assim, na igreja, no catolicismo, o apóstolo tem essa comunicação vertical. Porque lógico que, por que eu mostro isso para eles? Porque lá no começo eu mostrei a autoridade de quem eu sou. Não estou falando para me gabar, é que eu sou um cara de números, de dados. Eu sou respeitado no cara dos meus números, dados, meus livros técnicos também. Que eu tenho que mostrar para eles, não, como esse cara trabalha com informática e consegue ter coração, sabe? É possível fazer as duas coisas, ser sim, exato e humano ao mesmo tempo. Agora, o que eu quero dizer com tudo isso, eu falo para eles, é que todo mundo pode usar essas energias, falar com seus mentores, falar com seu, independente de religião. E aí fala com o seu diretor teatral, que se você acredita que é Deus, fale com ele, se é Jesus, fale com ele. E aí eu começo a citar os exemplos. Primeiro exemplo, você pesquise na internet, falo para eles. Em 1917, mãe de Jesus aparece para os 3 irmãos, milagre de Fátima lá em Portugal. Paulo de Tarso na Bíblia diz que a gente é rodeado de pensamentos e palavras a partir da nossa qualidade. Se a gente pensa o mal, tem gente mal do nosso lado. Tem gente bem, boa ou ruim, conforme está na Bíblia. Ou seja, deixa esse dever de casa para eles. Aí eu cito esse exemplo que eu peguei de um colega semana passada. Eu tive uma experiência muito interessante, graças a Deus. Porque eu não ia poder ir lá, né? Até pelas circunstâncias financeiras também, que eu estou atrás de trampo e tal. Mas, cara, de repente me veio aquela voz na mente, nossa, se prepara, cuida, tá tudo bem, estamos com você. E me veio a lembrança da mãe e comecei a chorar. Eu levantei, sentei aqui no sofá, fiquei pensando nisso, né? Aí, assim, quando eu pensei, pô, vou deitar. Aí eu fui deitar, deitei na cama, de repente, cara, me deu um desligamento assim, pensar que não, estava do lado da mãe. Conversei com ela, falei que já se desligou. Então foi uma despedida, né? Aí, beleza, desmaiei no sono. Pensar que não, de manhã só recebo as mensagens ali, né? Meu irmão falando, minha irmã mandando mensagem, ou seja, eu estava esperando. Então a espiritualidade é foda, é incrível na vida da gente. Então ela veio se despedir de mim, isso me trouxe um conforto no coração tão gigante, né? E, enfim, cara, tem coisas assim que não tem como explicar, né? Tem mais um, tá bom? Aí, o que aconteceu? Ele mora aqui, a mãe dele no interior. 24 horas antes da mãe dele falecer, apareceu para ele em sonho, mas induzindo ele, porque ele já tinha uma mediunidade. Mas não é tão aflorado assim, mas ele tem um sentido, ele sente assim, ó, é isso. Então essa comunicação pode acontecer, todo mundo pode usar. Então eu mostrei isso já nessas palestras, o pessoal ficou encantado com essa situação, um caso real. O outro caso, dessa pessoa, do Henrique, que trabalhou comigo no Citibank, lá em São Paulo, e basicamente esse aqui. Oi, alunos do Everton, boa noite ou bom dia. Meu nome é Henrique Saldanha, estou gravando esse vídeo a pedido do Everton, que me localizou essa semana. Fazia alguns anos que a gente não se falava, para passar um pouco aí do meu relato. É basicamente o que aconteceu com ele. O que aconteceu? Agora todo mundo acordou. O que aconteceu? Ele, igual eu trabalhava em São Paulo, mas sempre viajava, ele também viajava. Ele estava num voo em Porto Alegre, voltando para Congonhas. O voo dele era 19 horas. E eu e ele, como sempre, e outras pessoas fazemos isso. Quando era sexta-feira à noite, sexta-feira, já quer voltar para casa bem cedo, pegar um voo mais cedo possível, antecipado. Então, o voo dele era às 7 e ele chegou no aeroporto às 4. Eu sempre fiz isso também. Só que o que ele fez? Chegou mais cedo no aeroporto, ele podia pegar o voo chegou no aeroporto assim, olha, eu tô voltando para Congonhas, tem algum voo? Ele falou, tem. Tá vazio? Tem um assento. Tá, eu vou pagar taxa? Não. Você quer que eu marque? Nesse segundo, de alguma coisa ele sentiu assim, ó, não vai nesse voo.
É o único assento livre nesse avião. Ele não embarcou, ele não ia pagar nada. Tudo. Ele ia, sem realmente nenhum custo, ele podia pegar aquele avião. Mas a intuição dele diz assim, ó, não embarca nesse avião. E foi o único assento livre que estava nesse voo da TAM que caiu, que morreu 190 pessoas. Na TAM, que vocês devem saber, esse último teve lá no... que passou, não conseguiu frear. Lógico, merecimento, no lugar certo, intuição da pessoa certa. Está disponível, isso é dado. Então isso eu quero mostrar para os alunos da Escola Sem Livros. Segundo, bronca espiritual, de Valdo Franco. Muito grande. E durante muito tempo eu pensei, quando eu tiver um problema, eu me suicido. E eu tive um problema. O meu primeiro emprego foi no mês de agosto de 1945. A Grande Guerra havia terminado. E eu era funcionário da Sul América, companhia de seguros. Quando o gerente me chamou e disse, olha, a companhia está enxugando o quadro. Estamos saindo da guerra e estamos despedindo os funcionários mais novos. E você é o mais novo. Eu tinha 13 dias. Então nós estamos despedindo. Lamentamos muito. E com toda a gentileza, eu era muito jovem, 18 anos. O gerente me disse, você é muito jovem. Não considere isto um fracasso, mas eu considerei. Porque eu tinha vindo do interior para triunfar na capital. Os meus sonhos rasgaram num pedaço de papel. Estava muito comum as pessoas atirarem-se do elevador Lacerda, que é o edifício que liga a cidade baixa à cidade alta, com 90 metros de altura. Eu agradeci, passei no caixa, recebi o salário de 13 dias, sentei minha máquina e fiz uma carta de despedida. E dizia a meus pais, eu não vou suportar vocês olharem para o meu rosto de um fracassado. Então a morte é a melhor coisa para mim. E fiz uma carta dolorosa, ninguém tem culpa, etc. E prendi no meu bolso com um clips e fui andando na direção do elevador. Mas é uma hipnose do espírito mau. E eu fui assim olhando o chão, sobre o elevador, havia um parapeito de onde as pessoas se atiravam. Depois, amoralharam. Então eu pus as mãos para saltar. E quando eu ia saltar, eu vi a minha irmã vir flutuando, o rosto deformado, e ela dizia assim, não faça isto, louco! Ninguém morre, louco! Eu tive um choque tão grande que desmaiei para trás. Porque se desmaiasse para frente, seria um pseudo-suicídio. Posso falar? Ou seja, ele recebeu uma bronca do bem, porque teve merecimento no lugar certo. Ou seja, por mais influência que ele teve ordenando ele para suicidar, o bem que ele merecia, falou, não, para aí, você não vai morrer, não é a sua hora. Deu a bronca, ele teve merecimento para isso. Ou seja, se a gente tem merecimento, os milagres acontecem. Foi no caso dele. Minha irmã, totalmente adventista, faleceu de câncer de mama em 2016, mas um amor de pessoa, a gente se amava tanto. Mas, por exemplo, ela tinha sonhos. Se naquela noite ela sonhava com alguém bem vestido, de terno, tudo que a pessoa falecia naquela noite. Ou seja, da igreja adventista, profeta. Mas são sonhos, intuições fortes. Ou seja, na minha casa tinha várias religiões e cada um tinha seus dons. Meus dons, sempre de criança, foi o quê? Sonhar com lugares. Eu nunca tive na Lapa. Cheguei na Lapa e já tinha visto quase tudo em sonhos. Foi assim em São Francisco, na Europa, nos Estados Unidos, outros lugares acontece muito isso. Eu tenho visões do futuro. Só não sei aonde a data, né? Um amigo meu até falou assim, para que você viaja? Já sonha com tudo? Então assim, mas é a sensação, mesmo de pessoas de religiões diferentes. Outro exemplo, aí eu já falo esse exemplo aqui de possessão do pensamento. Por quê? Nós, enquanto atores e atrizes, será que o pensamento é meu ou de alguém? E é isso aqui eu mostro para eles. Eu fui em Sacramento, a cidade do Eurico Passanova. Uma foto de 1901. Esse foi o primeiro centro espírita de zona rural do Brasil. 1901. Esse lugar aí. E aí, o senhor Mariano é esse da ponta aqui, de bigode. Tem um documentário... Maria, e principalmente sua madrinha, Dona Emerenciana Mendonça.
Dona Sandra, e o tio materno, Mariano Cunha, conhecido como Senhor Mariano. Tem esse documentário no YouTube, vocês podem assistir. Eurípides Barçanufo e Lima Duarte, que fala a vida inteira, de onde eu fui lá, vocês vão entender. Aí eu fui lá, procurei um neto, conversei com tanto bisneto dele, aí é o Centro Espírita, que eu fui lá, agora, ano passado, visitei lá na frente daquela foto. Conheci esse bisneto também dele, que é um médium bem reconhecido lá na cidade de Conquista, o Nuno Manuel, um autor de livros também. Me recebeu muito bem. Bom, meu nome é Manuel Alves da Silva. Eu nasci na cidade de Conquista. Minha avó era sobrinha do senhor Mariano. Meu pai teve muita ligação com ele. E nesse livro, meu irmão questiona o senhor Mariano se ele tinha algum caso para falar, vivido lá em Santa Maria, sobre relacionado à mediunidade e à sexualidade. Que Jesus o abençoe, ampare, proteja a todos, iluminando cada coração. Porque quando eu voltei de lá, eu comprei muitos livros e ganhei muitos livros para ler em casa, para trazer deles. Eu tinha lido lá todos os livros de Eurípides Barçanufo, eu estava de ler os últimos dele aqui agora, que é escrito por ele mesmo como médium de outros espíritos. E aí eu comecei a ler. E aí eu descobri esse caso aqui do próprio senhor Mariano, que é tio do Eurípides Barçanufo, que foi o primeiro espírita na região, depois conseguiu convencer o Eurípides Barçanufo a se tornar espírita. E aí eu li, o que eu peguei? Esse caso que aí eu mostro dentro da palestra na escola, ou nos presídios, né, que eu vou mostrar agora no segundo semestre. Exemplo 7, senhor Mariano e o homem que pensou em suicídio. Tá? E aí eu fiz essa imagem para ilustrar para os alunos, né? Ainda vou desenhar bonito isso. Um senhor chegou lá, procurou o senhor Mariano. Senhor Mariano, olha, você é minha última esperança. Se o senhor não tiver mais posse para isso, eu vou me suicidar. Eu sou casado, amo minha esposa, só que eu não paro de desejar a irmã dela, a irmã da minha esposa. Eu sou casado, sou feliz, mas não paro. Meu pensamento está querendo desejar a irmã da minha esposa. Tá. O senhor Mariano, como era um médium muito conhecido lá, conseguiu convencer o Eurípides Barçanufo e resolver todos os problemas daquela região lá que vocês vão ver no documentário lá no YouTube. Eurípides Barçanufo e Lima Duarte. Vocês podem procurar por isso, vocês acham o vídeo. Estudou o caso daquele senhor. Fez uma orientação, entendeu o caso dele e descobriu que o quê? Na verdade, a irmã da esposa dele foi casada, tinha sido casada com um senhor. Esse senhor achava que estava vivo ainda. Só que ele achava que ainda queria sentir o prazer com a esposa dele que estava viva. E ele estava morto. O que ele fazia? Induzia o pensamento desse senhor a possuir a mulher dele. Confuso, né? Ou seja, esse que está ali marcado com vermelho já estava morto. Que tinha sido casado com aquela lá de cima. Como ele não conseguia mais possuir a esposa, ele tentava entrar na mente do cara que estava querendo pensar em suicídio para desejar a mulher. Aí sim, foi feito um tratamento espiritual para convencer ele assim, sai dessa, vai para outra. E aí sim tratou. Então, o ator e a atriz tem que saber assim, se a gente não se monitorar e obter as ferramentas certas, eu tenho que saber esse pensamento é meu, de outra pessoa, porque senão tudo é o demônio, é tudo, não. O demônio não é só isso, é a gente mesmo, ou alguém que a gente fez mal em outra vida, ou nessa mesma. O importante é você só processar de quem é a culpa. Para o quê? Não é a culpa no sentido de ser carrasco consigo mesmo, não. A partir daí você vai saber identificar onde vou buscar ajuda. Agora imagina, e olha o que interessante, maravilhoso dessa história, é que ele pediu ajuda. Tem gente que já pula da ponte, se mata, faz besteira e não pede ajuda. Ao você pedir ajuda, você está colocando sua vontade para atuar. E aí sim Deus faz o milagre. É assim comigo na minha vida, em todo lugar, peça ajuda. E às vezes a ajuda pode vir de alguém muito inteligentíssimo, uma pessoa simples. Mas peça ajuda. Nunca vire algo internamente. Exemplo 8. Aí o que aconteceu comigo lá. Eu estava fazendo essas pesquisas no passado, como eu falei para vocês. Visitei essa escolinha. Era no sábado. Estava fechado. A minha intuição falou assim, olha para a esquerda. Olhei, tinha uma padaria.
Fui lá na padaria, perguntei pro senhor, vem cá, tá ali, tá fechado? Porque, não, é que eles abrem só amanhã, domingo. E aí eu falei, você tem um WhatsApp de alguém lá? Tem, me passou o WhatsApp, a Iraídes, falei com ela me convidou para ir lá no outro dia, porque eu queria ver como que elas davam aula de espiritualidade para as crianças, falar sobre vida, a vida após a morte, as coisas, que é o meu objetivo. Chegando lá, eu conheci as professoras, a Gelda, que está ali com a criança no colo, lá de Uberaba, ela estava com a filha dela, todas criadas já no espiritismo, me falou muita coisa. Primeira coisa que foi assustador para mim, porque eu não estava lá preocupado comigo, estava preocupado em entender a metodologia de ensino. Essa filha dela chega para mim, perto, eu estava sentado com ela, de repente a filhinha dela falou para mim assim, mãe, eu posso desenhar o tio? Eu estou vendo várias luzes ao redor dele. E ela me desenha ali, com a mesma cor da camisa, tudo, várias luzes. Porque são crianças que toda criança até os 7 anos de idade tem acesso às energias. Só que muitos pais, por não saber as energias, começam a dar remédio. Ah, não, é doido, tem problema, vai dar isso, aquilo. Não, tem que estudar, entender, porque às vezes não é mediunidade aflorada, é o dom. Só que hoje, todo mundo está dizendo para os adultos ser criativo, só que mal sabe que a gente já era criativo. Só que a sociedade pediu para a gente esconder isso. E foi essa mesma menina, essa média, a Gelda, que falou para mim assim, Everton, pede uma orientação aqui. Eu falei, o que é isso? Nem sei, nunca pedi isso. E ela foi, preencheu um formulário, passou 2 semanas, já de volta em Curitiba. Em 99, minha irmã sempre escrevia para mim, eu morando em São Paulo, a minha irmã que faleceu de câncer, a ler a letra dela em 99. E eu recebi uma carta dela lá de Uberaba, já com uma letra... Foi assim, meu pai escreveu uma carta para mim, escrita pela letra da minha irmã. E eu mostro para eles assim, olha, a letra é igual. Uma escrita em 99 e uma agora já morta. Que eu quero convencer, não é convencer ser dono da verdade, mas eu também quero mostrar para aquela pessoa que é de razão, não só emoção. E aí sim, eu mostro um pouco do áudio, que eu já tinha mostrado para você, do carta do meu pai. Mensagem de José Ramiro Anunciação para Everton. Everton, aqui seu pai com sua irmã Lourdinha, saudosos de ti. Já acabou. Basicamente assim, eu já não vou mostrar a carta inteira. Foi uma saudação, ou seja, depois de quase 30 anos, meu pai estava se comunicando, dando sinal assim, olha, agora sim eu tenho creche para dar mensagem. E minha irmã, junto com ele. E minha irmã está trabalhando no Eurípides Bassanufo lá. Ou seja, antes era adventista. Mas não importa a religião, o que envolve é a atitude. Tá? E aí, dentro da palestra, para finalizar para eles, eu falo assim, olha, eu vou dar um brinde para vocês que eu descobri nas minhas pesquisas. É um brinde. E aí eu falo para eles assistirem esse filme chamado Sétimo Selo, que está no YouTube, do Ingmar Bergman, que fala o quê? O que a morte vai te encontrar fazendo quando você chegar? Que é o quê? Emmanuel diz que você pode mudar o karma. Se você tiver naquele momento seu karma, era um acidente, uma doença, alguma coisa, se você estiver fazendo bem para a humanidade, para você mesmo, talvez o seu karma pode ser prolongado. Ou seja, você ganha crédito, porque talvez Deus queira ver sua peça teatral mais. Quer ver uma série, um novo episódio? E esse filme, Sétimo Selo, mostra exatamente isso. Enquanto a morte vai buscar ele, o que acontece? Ele consegue enrolar a morte fazendo bem, jogando xadrez com ela. Enquanto está jogando xadrez, ele está fazendo bem. E muda toda essa energia vital. Ou seja, esse filme tem nada a ver com o espiritismo. Mas mostra isso, que você pode ser útil na sociedade. E a sua peça teatral tem longevidade. Né? E aí, dessas 11 energias, é isso que a gente tem enquanto poderes. E esse eu acho que é o desafio que eu aprendi com o Eurípides Bassanufo, de como levar isso de uma forma mais palpável para os alunos, para as crianças, pais, porque senão a gente vai continuar ocupando os inimigos errados. Eles estão nós mesmos, a nossa vontade é o pior de todas. Ela pode ser usada para o bem ou para o mal. Era isso. Obrigado. A gente agradece de coração nosso amigo pelo esforço que tem realizado, a tarefa de buscar os elementos que realmente vêm a comprovar estas perspectivas novas de
continuidade da vida, de pré-existência da alma, de prosseguimento da alma, que isso muda realmente, definitivamente, todas as vidas. Porque se somente a matéria, não há esperança. E pela falta de esperança, realmente, nós estamos vivendo um caos de sociedade. Por quê? Sem esperança, por que ajudar alguém? Por que fazer o bem? Do contrário, a gente realmente transforma toda a nossa vida. Eu agradeço de coração ao nosso amigo, a todos vocês por terem vindo, todos os encarnados e principalmente aos desencarnados que hoje estão compartilhando conosco dessa linda oportunidade de conhecer a si mesmo, para que a gente possa trilhar os passos do Mestre Jesus. Queridos amigos, queridos irmãos, pedimos a Deus, pedimos os tarefeiros espirituais, a Maria Santíssima, para que possa nos envolver nesta noite bendita, que os laivos do seu amor, da sua misericórdia, do seu acolhimento alcancem a cada um dos corações empedernidos, tão sofridos pelo desconhecimento, pela ignorância das verdades da vida. Que possamos nós ter esta grande vontade, esta grande força da criação, que nós também temos à nossa disposição para transformar as nossas vidas. Vamos em paz na proteção dos guardiões, e que assim seja. Que assim seja. Boa noite. O sorriso dele é muito...